Meu nome é João, tenho 59 anos, e a minha vida para o mundo exterior era um livro aberto, um volume curto e sem grandes reviravoltas. Para Fátima, minha esposa, eu era menos que um livro, talvez um manual de instruções já memorizado, um objeto confortável, mas totalmente previsível. Se Fátima tivesse parado para pensar um segundo que eu era fluente em inglês, na verdade, quase nativo, resultado de 3 anos de trabalho forçado em Houston nos anos 80, uma vida que ela sempre considerou uma fase perdida da minha juventude. Talvez o nosso casamento de 34 anos não tivesse sido destruído naquela tarde de domingo. O ponto de virada foi naquele almoço. O sol batia forte, como costuma acontecer no Rio de Janeiro, aquecendo o assoalho de taco do nosso apartamento no Leme, um imóvel antigo que tinha o cheiro indisfarçável de maresia, cera e memórias bolorentas. Eu estava aposentado há 4 anos. Para Fátima, isso significava que eu era o guardião perpétuo do controle remoto e o administrador das contas de luz. Minha rotina era metódica, quase dolorosamente tediosa na superfície. Acordar às 7, café com pão na chapa, o dela, ler o jornal impresso na íntegra, assistir ao noticiário da hora do almoço. Essa previsibilidade era, na verdade, a minha armadura. Fátima, que tem 58 anos, sempre se viu como a faísca intelectual da nossa união. Ela lia romances complexos, debatia política com um fervor quase religioso e participava de grupos de leitura online. Eu, por outro lado, era o suporte sólido, o alicerce silencioso que não oferecia resistência. O que ela não entendia, e o que eu me esforcei durante décadas para esconder, é que essa fachada de simplicidade era o meu maior luxo. A minha fluência em inglês. A habilidade não era apenas uma competência linguística. Era um refúgio. Quando você é visto como alguém que só compreende o português coloquial, a sua mente se torna um espaço privado e impenetrável. As pessoas esquecem que você está ali. Elas falam sobre você, ignorando a sua presença, assumindo que suas palavras ditas em uma língua estrangeira são apenas ruído de fundo inofensivo. Eu comecei a esconder isso por acidente. Anos atrás, em uma viagem ao exterior, Fátima estava impaciente com um garçom que falava rápido demais. Eu intercedi perfeitamente, mas quando ela me perguntou como eu havia aprendido tanto, eu dei de ombros e murmurei algo sobre ter memorizado algumas frases de turista. Aquele pequeno ato de omissão me deu, pela primeira vez em anos, a sensação de ter um segredo pessoal. A partir daí, mantive a omissão por escolha. Era um prazer silencioso e perverso. Eu assistia a filmes estrangeiros sem legenda e ria internamente dos erros de tradução que passavam despercebidos por Fátima. Eu entendia as chamadas telefônicas de telemarketing em inglês, que ela rapidamente desligava, e eu compreendia perfeitamente os comentários maliciosos que vizinhos estrangeiros faziam sobre o cheiro da comida brasileira. Eu havia internalizado a percepção que Fátima tinha de mim, um homem bom, confiável, mas desprovido de qualquer profundidade intelectual. E essa percepção me dava liberdade. Naquele domingo, a tensão começou a pairar desde o café da manhã. Fátima estava agitada. Nosso filho, que era esperado para o almoço, estava trazendo um colega de trabalho americano para apresentá-lo à família brasileira tradicional. João, pelo amor de Deus, tente não falar demais sobre futebol. Eles vão achar que você é um bronco. Ela me instruiu enquanto passava o ferro em uma toalha de linho que seria usada na mesa de jantar. Sim, Fátima, eu respondi, com a voz mansa, o tom que ela esperava do seu velho. Ela balançou a cabeça, soltando um suspiro exasperado que dizia, sem palavras, o quão difícil era a sua vida tendo que gerenciar a minha simplicidade. Eu estava na sala, ajeitando as almofadas do sofá, uma tarefa que ela delegava a mim porque exigia pouca capacidade de raciocínio, segundo ela, quando ouvi o telefone. Fátima atendeu na cozinha, e sua voz mudou instantaneamente. Tornou-se aguda, exageradamente educada, com aquele falso sotaque que as pessoas usam quando tentam parecer sofisticadas para um estrangeiro. Pela metade da conversa, Fátima mudou para o inglês, um inglês truncado, mas perfeitamente compreensível. Eu congelei no lugar,
Ela falava com o colega de trabalho do nosso filho, confirmando os detalhes finais do almoço. Ela riu, uma risada forçada, e então, presumindo que a distância e a barreira linguística me protegeriam da verdade, ela disse uma frase que perfurou a fachada que eu construí com tanto cuidado. A frase era curta, mas carregada de desprezo. Ela falava sobre as dificuldades de entreter visitas de alto nível. E então, em inglês claro, ela completou a frase sobre mim, seu esposo, o pai de seu filho, o homem que ela chamava de meu velho. Don't worry about João, ela disse. He's harmless. Completely clueless, actually. Tradução. Não se preocupe com João, ele é inofensivo, completamente alheio na verdade. O mundo pareceu rachar ao meio. Ali estava, a verdade destilada e jogada na minha cara, vestida na única língua que ela achava que eu não entendia. Inofensivo. Alheio. Naquele momento decidi que o jogo havia acabado. Fátima descobriria que o manual de instruções tinha um capítulo secreto e que o inofensivo estava prestes a se tornar uma ameaça. O almoço começaria em 1h30. Eu precisava de um plano, e precisava dele agora. O primeiro passo era garantir que eu soubesse de todos os detalhes da conversa que estava prestes a acontecer sob o meu nariz. Eu precisava saber exatamente do que Fátima estava rindo. E eu sabia exatamente onde procurar a prova. O celular dela estava carregando na cômoda do quarto. Ninguém esperava que o velho alheio fosse capaz de bisbilhotar uma senha de 6 dígitos. Ninguém. O celular de Fátima estava sobre a cômoda de jacarandá, ao lado de um porta-retrato empoeirado de nosso casamento. A imagem, amarelada pelo tempo, mostrava 2 jovens cheios de esperança, ignorantes dos 34 anos que se interporiam entre aquele beijo e a quietude venenosa daquele domingo. Eu peguei o aparelho. A capa de silicone estava quente, talvez pela recarga, talvez pelo fervor das mensagens trocadas. A senha, claro, era o aniversário do nosso filho. Uma data que para ela era um número de fácil memorização. Para mim, era o dia mais importante da minha vida. 30 de agosto. O silêncio do apartamento era amplificado pelo meu próprio coração, que batia como um tambor fora de ritmo. Não havia mais a fachada do velho distraído. Havia apenas João, o espião, em sua própria casa. Eu fui direto para o aplicativo de mensagens. O nome do contato era apenas Mark New York. Era o americano, o colega de trabalho do nosso filho, a quem ela acabara de dizer que eu era completamente alheio. As mensagens eram recentes, algumas de apenas algumas horas atrás. Elas não tratavam apenas do arranjo do almoço. Havia uma discussão mais fria, mais calculada sobre o fechamento do fundo e a realocação de ativos. Eu li as palavras, e elas se transformaram em pedras frias no meu estômago. Transfer the remainder. He won't sign the paperwork. Power of attorney. Eles estavam planejando esvaziar minha aposentadoria. Não era um divórcio. Era um golpe. Minha vida inteira de sacrifícios, de economias dolorosas para garantir que Fátima e nosso filho, Rodrigo se fosse o caso, mas as lembranças eram genéricas, tivessem segurança. Estava prestes a ser liquidada por Fátima e por este forasteiro, Mark. Virei as costas para a cômoda, sentindo o peso da traição como uma capa de chumbo. Eu não era apenas um homem sem profundidade intelectual. Eu era o cofrinho. Eu era a garantia financeira que ela pretendia roubar. Eu me dirigia à sala de jantar, onde o sol de meio-dia entrava pelas janelas do leme. A mesa estava posta com o linho que Fátima havia passado a ferro, e os talheres de prata que ela só tirava para ocasiões importantes. Cada objeto naquele cômodo contava uma história de esforço. A mesa que compramos com o primeiro bônus, os quadros que pintei anos atrás e que ela fingia serem caros. Nós havíamos construído esta casa tijolo por tijolo. Eu havia trabalhado em 3 empregos simultâneos durante a crise dos anos 80 para pagar a faculdade do nosso filho. Eu tinha engolido cada crítica velada sobre minha simplicidade, aceitado o papel de suporte silencioso, porque o amor, eu acreditava, era essa coisa monótona e confiável. Mas o que eu sentia agora não era monotonia. Era uma dor aguda e gelada que rasgava décadas de conforto. O barulho da campainha anunciou a chegada. Eu voltei imediatamente à minha máscara.
o semblante ameno e o sorriso ligeiramente curvado que Fátima tanto desprezava, mas que lhe dava a segurança de que eu estava no meu lugar. Nosso filho, Rodrigo, entrou, seguido por Mark. Rodrigo era um executivo brilhante, um espelho da ambição de Fátima. Mark era alto, bronzeado, vestindo um blazer leve, com um sorriso de dentes perfeitos que parecia ensaiado. O almoço começou com a banalidade esperada. Fátima estava no auge da sua persona social, despejando charme e piadas em seu inglês que, agora, parecia incrivelmente afetado para os meus ouvidos. João, querida, diga olá ao Mark. Tente responder com mais do que apenas yes ou no. Fátima disse em português com um tom de repreensão levemente audível. Eu apertei a mão de Mark com firmeza, mas meus olhos estavam vazios. Eu disse em português: é um prazer, Mark. Espero que goste do nosso feijão. Fui eu quem preparei. Mark sorriu e Fátima traduziu a frase rapidamente, omitindo a parte sobre eu ter preparado a comida e adicionando algo sobre a minha paixão primitiva por culinária caseira. Enquanto Rodrigo e Mark falavam sobre a empresa, Fátima começou a se inclinar para o americano, seus olhos azuis brilhando com cumplicidade. Eles voltaram a falar em inglês, claramente se sentindo à vontade. A conversa era sobre a pressão do mercado, mas logo se desviou para algo mais pessoal, algo que Fátima achava que era apenas ruído branco para mim. O problema é a papelada. Fátima sussurrou, mexendo o arroz. Se eu o pressionar a assinar, ele pode desconfiar. O Dr. Ricardo disse que precisamos da procuração para o acesso total. Mark respondeu, com a boca cheia de farofa, em um inglês tão claro quanto o céu do Rio. Listen, Fátima. We need to finalize the transfer of the pension account before the end of the month. The market window is closing. He trusts you completely. Just say it's a rebalancing strategy. He's too simple to check the details. Tradução. Escute, Fátima. Precisamos finalizar a transferência da conta de aposentadoria antes do final do mês. A janela de mercado está fechando. Ele confia totalmente em você. Diga apenas que é uma estratégia de reequilíbrio. Ele é simplório demais para verificar os detalhes. Fátima riu, um som seco e cruel. He is utterly predictable. Mark. Like clockwork. He won't even know what hit him. Tradução. Ele é totalmente previsível, Mark. Como um relógio. Ele nem saberá o que o atingiu. Eu estava sentado à cabeceira da mesa, comendo meu feijão preto. Eu podia sentir o aroma do louro e do bacon, os mesmos cheiros de 40 anos de vida conjugal. Mas a comida tinha sabor de cinzas. Eles estavam falando sobre os meus 650 mil reais, economizados em décadas, sobre a segurança que eu imaginava ter garantido para os meus últimos anos. Eles me olhavam de soslaio, sorrindo e balançando a cabeça, na certeza de que eu era apenas uma peça de mobília antiga. A fissura. A parede de 40 anos se partiu, expondo a verdade. Eu não era apenas um homem traído. Eu estava prestes a ser um homem falido. Minha cabeça estava clara, porém. A dor não me paralisou. A raiva era um motor frio, metódico. Fátima e Mark haviam cometido um erro fatal. Eles haviam me subestimado. Eu precisava de um aliado. Eu precisava de alguém que soubesse lidar com procurações e transferências de ativos. Alguém que me ajudasse a transformar o manual de instruções previsível em um tratado de guerra. Eu continuaria comendo, rindo nos momentos certos, fingindo alinhamento. Mas antes que o sol se pusesse, eu precisava ligar para o único advogado em quem confiava, o Dr. Ricardo, e começar a preparar o meu contra-ataque silencioso. Eles queriam simplificar os meus ativos. Eu simplificaria a vida deles. O jogo não tinha acabado. Ele tinha acabado de começar. A campainha tocou pela última vez, e Fátima apressou-se a acompanhar Rodrigo e Mark até a porta, despejando a sua última dose de charme e prometendo enviar a receita do pudim de leite para o americano. Eu permaneci à mesa terminando o meu copo de água. Meu corpo estava rígido, mas meu rosto mantinha a expressão de saciedade e satisfação que um homem de 59 anos deve ter após um almoço farto. Você não vai ajudar a tirar a mesa, João? Perguntou Fátima, a voz repentinamente seca, agora que o público se fora.
Claro, querida, respondi, levantando-me lentamente. Essa lentidão era parte da minha performance. O velho previsível e levemente atrapalhado. Enquanto recolhia os pratos, eu observava Fátima. Ela estava vibrando. Um brilho febril nos olhos azuis que parecia não ter a ver com o sucesso social, mas com a proximidade do golpe. Enquanto ela guardava a prata, talheres caros que, ironicamente, haviam sido o presente de formatura do meu pai, eu deslizei para a varanda. O sol, ainda forte, criava um refúgio natural para quem quisesse fingir que estava apenas checando se os vasos de gerânios precisavam de água. Eu peguei o meu celular, um modelo antigo, com teclas grandes que Fátima considerava primitivo. Ela nunca sonharia em bisbilhotar minhas ligações. Afinal, eu só falava sobre o tempo e a conta do gás. O Dr. Ricardo era mais do que um advogado. Ele era meu primo de segundo grau, com quem eu havia crescido no interior, antes de nos mudarmos para o Rio. Ele entendia a minha discrição e, acima de tudo, a minha linguagem codificada. Disquei o número. Ele atendeu no segundo toque, com o profissionalismo habitual. João, que surpresa! Achei que você estaria tirando o seu sono da beleza de domingo. Estou ligando sobre a velha fazenda. Sussurrei, mantendo a voz baixa, embora Fátima estivesse na cozinha lavando a louça com uma ferocidade incomum. A velha fazenda era o nome que usávamos para o meu portfólio de aposentadoria, o patrimônio que eu havia construído ao longo de 40 anos. Temos um problema com a cerca. O vizinho de baixo está tentando mudar as linhas de demarcação. Houve uma pausa do outro lado. Ricardo entendeu imediatamente. Eu não falaria de um assunto sensível como finanças, de forma tão vaga, a menos que a ameaça fosse real e imediata. Entendo. O gado está seguro, João? Por enquanto. Mas o vizinho de baixo está agindo em conjunto com um capataz novo, que fala inglês. Eu preciso que você dê uma olhada nos documentos da propriedade, especialmente qualquer papelada relacionada à permissão de acesso e procurações. Preciso saber se alguém pode vender um pedaço da fazenda sem a minha assinatura. Vou começar a puxar tudo que temos registrado sob o seu nome amanhã de manhã. O máximo de discrição, como sempre, absoluta. Ninguém pode saber que a cerca está sendo observada. Eu preciso que eles pensem que o proprietário está dormindo. Despedi-me de Ricardo, sentindo um alívio frio. Eu tinha jogado a isca. Agora precisava me concentrar em atuar, em fazer Fátima e Mark se sentirem completamente seguros em sua conspiração. Os dias seguintes foram uma tortura psicológica. Eu vivia sob a lente de aumento, forçando-me a ser o João que Fátima esperava. Aquele que suspirava ao ligar a televisão, o que pedia a ela para explicar o que significavam as manchetes econômicas no jornal. A tensão dentro do apartamento tornou-se densa, embora unidirecional. Fátima estava impaciente e subitamente cheia de segredos. Ela passou a atender chamadas no nosso quarto, sempre em voz baixa e quase sempre em inglês. Em uma manhã, enquanto eu voltava da padaria com o pão na chapa dela, ouvia sussurrar ao telefone. Yes, the document is ready. I'll make sure he signs it tomorrow. Just a small formality. O documento está pronto. Vou garantir que ele assine amanhã. Apenas uma pequena formalidade. Minhas mãos tremeram ligeiramente, mas eu as esfreguei na camisa, fingindo que o frio do ar-condicionado da padaria havia me atingido. Eu observei os sinais iniciais da pressão financeira. Fátima, que nunca se importou com gastos menores, de repente parecia preocupada. João, você viu as contas? O custo de vida está insuportável. Eu tive que tirar R$300 da nossa poupança para a faxineira. Você tem algum dinheiro solto por aí? R$300. Um valor insignificante para quem planejava roubar 65 mil. Eu percebi que Fátima estava sangrando o dinheiro que estava mais acessível, provavelmente para financiar as formalidades do golpe. Taxas, cartório, subornos discretos. Eu menti com um sorriso cansado. Não, Fátima. Deixei tudo na velha fazenda como sempre. É mais seguro lá. Ela me encarou, os lábios apertados, frustrada por eu ser tão teimosamente apegado à nossa conta conjunta de aposentadoria. A paranoia dela estava crescendo.
Em uma noite eu fui pegar o meu remédio para a pressão no armário do quarto e vi Fátima digitando furiosamente em seu laptop. Um hábito que ela só tinha quando estava trabalhando em algo realmente importante para o seu grupo de leitura online. No entanto, ela fechou o notebook com uma rapidez quase agressiva quando me viu. "O que é isso?" perguntei no meu tom mais alheio. "Nada, querido. Apenas um debate acalorado sobre Jane Austen." Eu assenti e saí, mas a imagem da tela, por um milésimo de segundo, era de planilhas e gráficos de barras, não de literatura vitoriana. Na manhã seguinte, decidi checar o celular dela novamente. Eu precisava saber qual era o documento que ela planejava me fazer assinar. Fátima estava no banho, a porta fechada, a água correndo em alto volume. Peguei o aparelho na cômoda. 30 de agosto. A data de aniversário do nosso filho. Digitei. A senha estava incorreta. Tentei novamente. A senha estava incorreta. Ela havia mudado a senha. Não apenas para uma data qualquer, mas para algo que ela sabia que eu não arriscaria. Uma sequência de números que não teria significado para o velho alheio. Ela estava se protegendo. Eu não senti pânico. Apenas uma confirmação fria. Fátima estava evoluindo. O jogo da previsibilidade havia terminado, e ela estava jogando para valer. Eu devolvi o celular para a cômoda, a capa de silicone já fria em minhas mãos. Agora eu não podia depender da tecnologia. Eu dependia apenas dos meus ouvidos, da minha capacidade de fingir ser um móvel na minha própria casa. Naquele mesmo dia, Dr. Ricardo me ligou usando o código. "João, estivemos olhando a cerca. Encontramos uma brecha. O vizinho de baixo pode estar entrando com um pedido de procuração. É um documento antigo que você assinou há uns 10 anos, quando ela ficou doente, mas que nunca foi revogado. Ele te dá uma janela." Eu entendi. Fátima estava usando um documento de 10 anos, esquecido por mim e por ela, para me dar o golpe. Ela tinha a arma, e eu tinha a informação. "Ricardo", eu disse, a voz cheia da falsa euforia do velho que fala de futebol. "Prepare as barreiras, mas não as levante ainda. Eu quero que o vizinho de baixo pense que o caminho está livre. Eu preciso saber exatamente quando e onde ele pretende cavar o buraco final. O próximo passo seria o ato de assinatura. A pequena formalidade que roubaria meu futuro. Eu precisava garantir que Fátima trouxesse o documento para mim e que Mark estivesse por perto, presenciando o ato. Eu tinha que ser o isco, e estava pronto para ser engolido, desde que o anzol estivesse preparado. O jogo da previsibilidade havia acabado, mas a caçada silenciosa estava apenas esquentando. Eu sorri para mim mesmo no espelho do banheiro. O velho João. Inofensivo. Completamente alheio. Que engano. O cheiro de maresia do Rio de Janeiro parecia um presságio, anunciando uma tempestade que ninguém, exceto eu, sabia que se aproximava. O cheiro de maresia do Rio de Janeiro parecia um presságio, anunciando uma tempestade que ninguém, exceto eu, sabia que se aproximava. Eu precisava mudar o meu ritmo. A previsibilidade era até então minha aliada, agora era minha camuflagem. O velho João não poderia ficar o tempo todo à espreita dentro de casa, ou Fátima desconfiaria do súbito silêncio e da falta de perguntas tolas. Inventei a desculpa perfeita: o tédio, a monotonia da aposentadoria, o peso de ser apenas o guardião do controle remoto. "Fátima", eu anunciei em uma terça-feira, a voz levemente melancólica. "Eu acho que preciso fazer algo. Acho que vou começar a sair para tomar café, sabe? Ver gente." Ela mal me olhou, ocupada com o seu laptop. "Que bom, João. Tente não falar demais sobre como a política era melhor no seu tempo." A permissão estava dada. Minha nova rotina começou a se desenrolar com a precisão de um mecanismo de relógio suíço. O mesmo mecanismo que Fátima achava que eu era. Eu passava as manhãs em uma padaria na Zona Sul, lendo o jornal O que era a fachada ideal, mas as tardes eram reservadas para a caça. Comecei a frequentar um café mais discreto, perto da Praça General Osório, um local onde Fátima fazia compras e ocasionalmente encontrava amigas para o que ela chamava de compromissos intelectuais. Eu me sentava em uma mesa afastada, invariavelmente pedindo um café forte e uma água mineral, e lia um livro de capa dura em português, geralmente algo sobre jardinagem,
o cúmulo da inofensividade. Mas, por trás da capa, minha audição estava aguçada. Na primeira semana, não houve nada. Fátima estava ocupada, mas sempre tensa, conversando ao telefone em voz baixa. Na segunda semana, o quebra-cabeça começou a se montar. Um dia, enquanto eu fingia me concentrar em podas de primavera, Fátima estava a 2 mesas de distância, falando com Mark. Eles estavam em inglês, naturalmente. I can get his signature tomorrow morning. He thinks it's an insurance document. Ela disse, a voz cheia de ansiedade. Tradução. Eu consigo a assinatura dele amanhã de manhã. Ele pensa que é um documento de seguro. Mark, que estava de costas para mim, riu. Um som curto e afiado que parecia cortar o ar-condicionado. Good. Make sure the transfer window is locked down by noon. We need to be out of the city by Friday. The sooner the better. Tradução. Bom, certifique-se de que a janela de transferência esteja fechada até o meio-dia. Precisamos sair da cidade até sexta-feira. Quanto antes, melhor. Sair da cidade. Não era apenas sobre a aposentadoria. Era sobre sumir. A escala da traição não era apenas financeira. Era a aniquilação completa da vida que havíamos construído. Engoli o café que parecia ter ficado amargo na boca. Sexta-feira. Eu tinha apenas 72 horas. Eu passei a maior parte daquela tarde traduzindo mentalmente, conectando os pontos. O Dr. Ricardo precisava apressar as barreiras. Eu precisava apertar o cerco. Na manhã seguinte, Fátima tentou me fazer assinar o tal documento. Ela o apresentou durante o café, junto com o pão na chapa. Querido, o Dr. Ricardo. Ela mentiu com uma naturalidade espantosa. Mandou estes papéis sobre a nossa apólice de vida. É uma formalidade anual. Eu já assinei. Assina aqui embaixo, no X. O documento era grosso, cheio de jargão legal que eu sabia, por experiência, que poderia ocultar qualquer coisa. Eu peguei a caneta, e meu coração bateu forte, mas eu forcei minha mão a tremer ligeiramente, como o velho desajeitado faria. Ah, Fátima, meus óculos. Estão no quarto. Eu detesto ler essas letras miúdas. Ela suspirou. Um ruído exasperado que era tão familiar quanto o cheiro da maresia. Por Deus, João. Não precisa ler, é só uma atualização. Eu sei, querida, mas é dinheiro nosso. 34 anos pagando, é melhor eu pegar os óculos. Eu me arrastei para o quarto. Ela não me seguiu. No quarto, não peguei os óculos. Peguei o celular e tirei uma foto de cada página do documento. Eu faria o upload e enviaria ao Dr. Ricardo imediatamente, pedindo urgência máxima na análise. Voltei à cozinha, já com a imagem do documento em segurança no meu celular primitivo. Assinei, exatamente no local que ela me indicou, mas não com o meu nome completo. Assinei de forma ilegível. Apenas um borrão que um bom advogado conseguiria anular em 10 minutos, se preciso fosse. Pronto, eu disse, entregando-lhe os papéis. Agora estou mais tranquilo. O sorriso dela era um triunfo cruel. Eu continuei a minha rotina de observação nos dias seguintes. A contagem regressiva para sexta-feira, pairando como um peso na atmosfera do apartamento. Foi na quinta-feira, o dia anterior ao prazo autoimposto por Mark, que o mini twist aconteceu. Eu estava no café, no meu posto habitual, quando Fátima chegou, apressada e visivelmente abalada. Ela não estava com Mark. Estava com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. A mulher era alta, elegante, vestindo um uniforme de luxo que parecia ser de uma companhia aérea. Elas se sentaram perto de mim, e Fátima começou a chorar baixinho. A mulher de uniforme, falando em inglês, consolava Fátima. It's going to be fine, Fátima. We've done this hundreds of times. You just need to follow the plan Mark laid out. Tradução. Vai ficar tudo bem, Fátima. Nós fizemos isso centenas de vezes. Você só precisa seguir o plano que Mark traçou. Fátima enxugou as lágrimas. You know, Linda, but I feel awful about João. He's not exactly... He's just simple. I never meant for it to get this far. Tradução. Eu sei, Linda, mas eu me sinto péssima pelo João. Ele não é exatamente... Ele é só simplório. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu senti um breve momento de confusão. Ela estava chorando por mim? Era remorso genuíno? A dor que eu sentia era tão intensa que quase me fez mover. Mas então, Linda, a aeromoça baixou a voz.
E o que ela disse a seguir me congelou o sangue. Don't worry about him. Mark already made arrangements. Once the funds are secured, he'll be moved to a care facility near Petropolis. Mark said he needs supervised rest for his mental health. You sign the paper tomorrow morning, and we handle the rest. Tradução. Não se preocupe com ele. Mark já fez os arranjos. Assim que os fundos estiverem seguros, ele será levado para uma clínica de repouso perto de Petrópolis. Mark disse que ele precisa de descanso supervisionado para a saúde mental. Você assina o papel amanhã de manhã e nós cuidamos do resto. Não era apenas roubo, era o confinamento. Eles iriam me internar, declarar-me mentalmente incapaz de gerir meus bens, usando a fachada do velho alheio contra mim de maneira literal e irreversível. Isso não era mais sobre dinheiro. Era sobre a minha liberdade e a ameaça de ser apagado. O pânico ameaçou me afogar, mas a raiva o conteve. Eu observei Fátima assentir, bebericando seu café com uma determinação fria que havia substituído o choro. Ela não estava sendo coagida. Ela estava participando ativamente de uma conspiração para me prender. Eu levantei da minha cadeira, a revista de jardinagem fechada na mão. O descanso supervisionado seria permanente. Mark e Fátima haviam ido longe demais. Eu precisava garantir que, na manhã seguinte, quando eles fossem fechar a cerca, não houvesse mais fazenda para roubar. Eu precisava de uma reunião de emergência, não codificada, com Ricardo. O plano havia escalado de divórcio para sequestro. Eu não era mais o isco. Eu era o alvo. E o alvo tinha a faca no pescoço. O sol estava se pondo sobre o leme. Eu caminhei de volta para casa, meus passos lentos, mas minha mente funcionando na velocidade da luz. A manhã de sexta-feira seria o meu julgamento final. Eu só tinha algumas horas para garantir que, quando eles viessem me levar para Petrópolis, o único paciente internado fosse Mark. Eu voltei para o apartamento no Leme, e a minha cabeça latejava com o peso da revelação. Não era apenas o dinheiro, era a minha liberdade. Eles planejavam me remover da equação, declarar-me incapaz, uma manobra cruel que faria com que o roubo parecesse uma medida de proteção. Eu entrei, forçando a lentidão dos meus movimentos, a calma do homem que acaba de tomar seu café da tarde e está pensando no próximo jogo de futebol. Fátima estava na sala, fechando uma mala pequena, uma nécessaire de viagem. Vai viajar, querida? Perguntei, a voz um pouco mais alta do que o normal, para disfarçar o tremor interno. Ah, João, não te disse? O grupo de leitura marcou um retiro espiritual em Búzios. Coisa rápida, só o final de semana. Precisamos de tempo para debater a profundidade de orgulho e preconceito. Ela sorriu, e o sorriso era forçado, uma máscara fina sobre a ansiedade. Eu sabia que aquela era a capa para a fuga, para o momento em que a transferência de bens fosse concluída na manhã seguinte. Que bom, Fátima. Você merece. Eu vou ficar bem aqui. Eu sei que vai, querido. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de dois animais se estudando na escuridão, cada um esperando o movimento do outro. Fátima evitava olhar para mim por muito tempo. Eu, por outro lado, permitia que meu olhar pairasse sobre ela, transmitindo uma inofensividade que era, na verdade, uma ameaça fria. O sol já havia se posto. Eu precisava falar com Ricardo agora. Saí para a varanda sob o pretexto de checar os vasos, o cheiro salgado do Atlântico invadindo o ar. Disquei o número do Dr. Ricardo, mal esperando o toque. João, ainda acordado? Eu já ia te ligar. Analisei as fotos do documento que você mandou. Esquece a cerca, Ricardo. Eles estão tentando internar o dono da fazenda. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. A formalidade da nossa linguagem codificada desmoronou sob o peso da palavra internar. João, isso é sério? Mais do que sério. Planos para descanso supervisionado perto de Petrópolis, assim que o dinheiro estiver seguro. Eles acham que eu sou simplório e mentalmente incapaz de gerir meus bens. Pelo amor de Deus, João, isso não é golpe, é sequestro. Exatamente. Mas o que o documento de ontem realmente faz, Ricardo? Eu assinei um borrão, mas preciso saber o que eles pensam que eu assinei. A voz de Ricardo se tornou grave e profissional.
É muito pior do que imaginávamos. O documento é, superficialmente, uma ratificação de uma apólice de seguro de vida, como ela disse. Mas, escondido no jargão, ele revoga a cláusula de copropriedade do seu apartamento. Em essência, transforma a procuração que você assinou há 10 anos, aquela que eu mencionei, em um instrumento para que Fátima possa, legalmente, liquidar a totalidade do apartamento do Leme. Senti um calafrio que não vinha da brisa noturna do Rio. Não eram 65 mil reais da aposentadoria. Não era apenas o cofrinho, o apartamento no Leme, o imóvel que valia mais de 7 vezes o valor da nossa aposentadoria. O nosso porto seguro, o local onde Rodrigo cresceu, o lugar que cheirava a maresia e a nós. A ficha técnica da história viral finalmente fazia sentido. O antagonista principal não estava focando apenas na minha liquidez, mas no nosso bem de maior valor. O golpe era massivo, projetado para me deixar com nada além de uma pequena porcentagem, justificada como parte da realocação de ativos complexos. Ricardo. Minha voz era um sussurro rouco. Ela não está roubando apenas a minha segurança. Ela está roubando o nosso lar. Precisamos agir imediatamente. Com esta assinatura, mesmo que mal feita, eles têm o que consideram prova de sua cooperação e, mais importante, evidência de sua fragilidade mental por ter assinado sem ler. Mark não é apenas um capataz. Ele é o comprador. É uma venda rápida e suja para um fundo de investimento americano. Eu fechei os olhos, absorvendo o golpe final. A traição não era só pessoal, era destrutiva. Fátima e Mark planejavam me apagar completamente. Você tem o plano final pronto? Perguntei a Ricardo. Tenho. O cartório que eles estão usando em Copacabana só valida a transferência de título a partir das 10 da manhã. Precisamos que você esteja lá, no local, mas não como o proprietário que vai assinar, mas como a testemunha que sabe demais. Você precisa de discrição absoluta até a hora H. Não saia de perto dela amanhã, mas não demonstre suspeita. Combinado. Eu serei o João de sempre, Ricardo. O inofensivo. Desliguei. 8 horas. Eu tinha 8 horas para manter a performance de minha vida. Voltei para dentro. Fátima estava no quarto falando em inglês. Eu não precisava mais bisbilhotar. Eu já sabia de tudo. O som das suas palavras, no entanto, era combustível. Yes, Mark. I'll take care of João in the morning. 10 o'clock, right? The papers will be done. And then... Freedom. Tradução. Sim, Mark. Eu cuido do João pela manhã. 10 horas, certo? Os papéis estarão prontos. E então, liberdade. Eu entrei no quarto vestindo a minha máscara de tédio. Fátima, onde estão meus chinelos? O chão de taco está frio. Ela me olhou com irritação mal disfarçada, mas rapidamente suavizou a expressão, como se estivesse diante de uma criança mimada. Estão ao lado da cama, querido. Você está ficando tão distraído ultimamente, precisa descansar. Você tem razão, eu disse pegando os chinelos e me sentando na beira da cama. Depois de 34 anos, o cansaço bate. Ouvir-me falar de 34 anos de casamento pareceu atingi-la. Ela desviou o olhar, voltando a dobrar uma blusa. Durma bem, João. Naquela noite eu mal dormi. Deitado ao lado da minha esposa, a mulher que eu amei e sustentei, eu ouvia o seu ritmo de sono tranquilo. Ela estava dormindo o sono da vitória antecipada. Eu estava acordado, planejando a queda dela. A manhã de sexta-feira chegou com uma luz clara e implacável. Fátima estava agitada, vestida de forma impecável. Eu tomei meu café fingindo ler o jornal. João, vou passar no cartório de Copacabana para resolver o último detalhe da apólice de seguro que você assinou. Ela disse com a mesma naturalidade. Quer me acompanhar? Para dar um passeio, quem sabe? Eu sorri, um sorriso lento e vazio. É claro, Fátima, adoro ver o movimento das pessoas na rua. Ela pareceu surpresa e satisfeita com a minha obediência. Estava me guiando diretamente para o matadouro, e eu estava indo com a docilidade de um cordeiro. Às 9h40 da manhã, estávamos no táxi. Eu estava ao lado de Fátima, meu ombro tocando o dela, sentindo o calor do seu corpo e a frieza da sua traição. Olhei pela janela. A praia de Copacabana estava cheia. Em 20 minutos o meu mundo acabaria.
ou eu o viraria de cabeça para baixo. Eu não era mais o João, o velho alheio. Eu era o juiz. E o julgamento estava prestes a começar. O táxi parou na porta do cartório. Eles haviam planejado cada detalhe. O que eles não sabiam é que eu havia reescrito o roteiro. E a peça final exigia uma performance em inglês impecável. O ato final começa aqui. O táxi parou na porta do cartório de Copacabana. O local era uma confusão de balcões de madeira escura, pisos de mármore e uma multidão barulhenta de gente resolvendo suas vidas burocráticas sob a pressão do tempo. Fátima apertou minha mão, um gesto que parecia uma promessa, mas que eu lia como um aperto de algemas. Vamos, João. É rápido. O pessoal que cuida da apólice já deve estar nos esperando. Nós entramos. Aquele espaço destinado a legitimar os maiores contratos de uma vida seria o cenário da minha aniquilação ou do meu renascimento. Nós caminhamos até uma mesa reservada em um canto mais tranquilo. Mark já estava lá. Vestia um terno azul marinho, impecável e arrogante, parecendo totalmente deslocado no calor úmido do rio. Ele não se levantou quando nos viu. Apenas assentiu, um sorriso frio e calculista nos lábios. Fátima, right on time. We need to hurry. The transfer window opens in 10 minutes. Ele disse em inglês sem nem sequer reconhecer minha presença. Fátima respondeu, em seu inglês afetado, inclinando-se para ele para sussurrar com cumplicidade, a voz cheia de uma excitação nervosa. I got the signature. It was almost too easy. He just needs to initial the final register. Tradução. Eu consegui a assinatura. Foi quase fácil demais. Ele só precisa rubricar o registro final. Mark acenou, pegando uma pasta de couro. Ele puxou de lá uma folha plastificada, que parecia ser uma lista de procedimentos finais. Era um checklist, provavelmente sobre os passos a serem tomados após a transação. Eu me sentei na cadeira que Fátima me indicou, mantendo meu corpo rígido, a expressão de homem que espera a esposa terminar as compras. Eu precisava de mais do que a foto borrada do documento. Eu precisava de algo que conectasse Mark e Fátima diretamente. Algo que provasse a intenção de fuga e o internamento. Mark colocou a folha plastificada sobre a mesa, afastada de Fátima, enquanto revisava o conteúdo de sua pasta. Foi minha chance. Eu forcei uma tosse, inclinando-me ligeiramente para frente, e deixei cair meu celular no chão. Ah, céus! Murmurei em português, no meu tom mais patético e alheio. Enquanto Mark revirava os olhos para Fátima, eu me abaixei lentamente, fingindo dificuldade. Meu olhar estava fixo no chão, mas minha mão, esperta e rápida, pegou o celular e o elevou apenas o suficiente para tirar uma foto nítida da lista de Mark. Checklist. Flight reservations confirmed for Friday evening. Petrópolis Facility Intake Confirmation. Final Asset Liquidation Schedule. A prova era fria e irrefutável. Não eram apenas ativos financeiros. Era o plano completo. Eu me ergui, com o celular na mão, e Mark já estava me encarando com impaciência mal disfarçada. Is he going to be an issue, Fátima? We are running out of time. Ele perguntou em inglês, a voz baixa, mas clara no silêncio que se instalou na nossa pequena mesa. Tradução. Ele vai ser um problema, Fátima. Estamos ficando sem tempo. Fátima me olhou, e eu vi o desprezo puro cintilar em seus olhos azuis. Ela suspirou dramaticamente, virando-se para Mark. E então, ela me aplicou o golpe mais cruel de todos, vestindo-o de preocupação. Don't worry, Mark. João is just fragile. He's been getting worse lately. I had to change the locks on the safe and even the Wi-Fi password last night because he kept forgetting things. He's starting to lose his grip, you know? The doctor said the supervised rest will be a blessing. Tradução. Não se preocupe, Mark. João está apenas frágil. Ele tem piorado ultimamente. Eu tive que trocar o segredo do cofre e até a senha do Wi-Fi ontem à noite porque ele ficava esquecendo as coisas. Ele está começando a perder o controle, sabe? O médico disse que o descanso supervisionado será uma bênção. A mentira sobre a senha do cofre e do Wi-Fi não era apenas uma trapaça para Mark. Era a confirmação pública do meu status de incapaz, o prelúdio da minha remoção. Ela estava usando a fachada que eu construí, o homem alheio, para me enterrar vivo.
Senti o ar sair dos meus pulmões. O cofre continha as joias da família, guardadas há mais de 30 anos. Ela não apenas mudou a senha, ela me excluiu, baseando-se em uma doença mental inventada. Eu mantive o sorriso, aquele sorriso vago e ameno que ela tanto detestava. Não reagi. Não perguntei o que eles estavam dizendo. A dor da traição se misturava agora à raiva gélida pela ameaça à minha liberdade. Eles estavam me chamando de louco na minha própria cara, na única língua que eles achavam que eu não entendia, em um cartório lotado que seria o cenário da minha morte civil. Fátima pegou uma caneta e empurrou um registro oficial na minha direção. João, querido, só precisa rubricar aqui, por favor. É só o registro final da nossa apólice. Rápido. Rubricar. O último ato do homem previsível. O último toque do sino que anunciava a venda do nosso lar e o meu exílio forçado. Eu peguei a caneta, minhas mãos estáveis agora. O borrão que eu havia assinado no dia anterior havia garantido o acesso dela, mas a rubrica final, aquela que validaria a transferência de título, era o ponto de não retorno. O Dr. Ricardo havia sido enfático. Essa assinatura precisava ser anulável, ou o jogo acabaria ali. Eu me inclinei sobre o papel, simulando um pequeno tremor na mão. Mas antes que eu tocasse a tinta no papel, Mark fez um movimento. Ele estendeu a mão, impaciente. Just sign it, old man. We don't have all day. Tradução. Apenas assine, velho. Não temos o dia todo. Ele não falava mais baixo. O desprezo em sua voz era palpável, e Fátima nem se deu ao trabalho de repreendê-lo. Ela estava olhando para o relógio, esperando pela 10 horas. O velho. Eu era o velho. Eu hesitei. Não por medo, mas pela satisfação calculada de fazê-los esperar. Eu estava isolado. O único que sabia que a bomba de 10 horas não cairia sobre mim, mas sobre eles. A folha plastificada com as provas, agora salva em meu celular, pesava mais que todo o dinheiro do mundo. Eu finalmente assinei. Um rabisco ilegível no canto do papel. Um borrão que Fátima e Mark aceitariam como prova da minha deterioração. Pronto, querida. Eu disse, entregando a caneta a Fátima com um sorriso. Podemos ir agora? Fátima pegou os documentos com um entusiasmo mal contido. Faltavam apenas 3 minutos para 10 horas. A vitória estava em suas mãos. Ela me olhou, satisfeita. Quase lá, João. Fique sentado aqui por mais 1 minuto. Eu só preciso falar com o representante do cartório para a validação. Ela e Mark se afastaram, indo em direção a um balcão lateral. Eles estavam rindo, celebrando a minha previsibilidade, a minha fraqueza. Eu estava sozinho na mesa, o pateta que acabara de assinar a própria sentença. O sentimento de isolamento era avassalador. Ninguém naquele cartório imaginaria o que estava acontecendo. Para o mundo, eu era apenas o marido cansado, esperando sua esposa terminar as formalidades. Em breve, a bomba explodiria, e eu seria o único responsável, o homem que arruinou a vida de sua esposa. Mas o preço do silêncio já era muito alto. Eu toquei o botão do meu celular, confirmando a gravação de voz que estava ligada desde o momento em que entramos, capturando o diálogo em inglês sobre o descanso supervisionado. Fátima e Mark se inclinaram sobre o balcão. O relógio no meu pulso marcava exatamente 10 horas. O Dr. Ricardo já estava agindo. Eu sabia que, a qualquer segundo, o cartório receberia a notificação de bloqueio da transferência de título. Fátima e Mark estavam a segundos de descobrir que a fazenda não estava mais à venda. Eu precisava chamar a atenção. Eu precisava que o público visse o momento em que a previsibilidade se tornasse o terror. Eu levantei da minha cadeira, não com a lentidão de um homem de 59 anos, mas com a precisão fria de um atirador. Minha voz ecoou no silêncio do cartório. I think... Eu comecei e o som do meu inglês perfeito fez com que Fátima e Mark congelassem, virando-se para mim com o horror nos olhos. I think there's been a slight misunderstanding about the paperwork. A surpresa deles era a minha satisfação. O jogo havia acabado. O velho, inofensivo e alheio, estava pronto para falar, e todos no cartório iriam ouvir a tradução. O caos estava prestes a começar. A reação de Fátima e Mark foi imediata e visceral. Eles não apenas pararam, eles se tornaram estátuas de mármore, figuras petrificadas no centro do cartório barulhento. Seus rostos se esvaziaram de cor,
revelando a espinha dorsal de pânico por baixo da sua arrogância. João? Fátima sussurrou, e em seu tom, o horror de saber que o velho falava inglês era suplantado pelo terror de saber que ele havia ouvido tudo. Mark foi o primeiro a se recuperar. A máscara de arrogância retornou, misturada com confusão. What the hell, Fátima? Who is this guy? Ele rosnou, voltando-se para ela, esquecendo a discrição que ele mantivera por semanas. Eu mantive meu sorriso ameno. Inclinei-me sobre a mesa e, mantendo o meu inglês americano, limpo e sem sotaque, eu os encarei. Hello, Mark. You referred to me as harmless and clueless earlier this week. It's an easy mistake to make when you assume someone can only understand one language. Eu disse. E a frieza na minha voz fez com que as pessoas nas mesas vizinhas começassem a prestar atenção. Fátima levou a mão à boca, seus olhos marejados de lágrimas que não eram de remorso, mas de derrota iminente. I see you have a tight schedule for today. Continuei, ignorando Fátima e direcionando a palavra a Mark. Flight reservations confirmed for tonight. Petrópolis intake confirmation. And the final asset liquidation schedule. Eu repeti as frases exatas que havia lido na folha plastificada dele. As palavras que selavam o meu destino se eu não tivesse agido. Mark deu um passo para trás, seu bronzeado parecendo cinzento. This is insane. I don't know what you're talking about. Ele gaguejou. Oh, you do. Retruquei. E pela primeira vez em 34 anos, Fátima me viu sem a máscara do marido dócil. And I believe my wife has been explaining to you, in great detail, that the supervised rest at the care facility near Petrópolis would be a blessing for my mental health. Eu mudei para o português, para garantir que o oficial do cartório, que já se aproximava, e o restante das testemunhas entendessem a escala da traição. Minha esposa e este senhor planejavam me internar, declarar-me mentalmente incapaz para que pudessem roubar meu apartamento e a minha aposentadoria. O burburinho no cartório se transformou em clamor. Fátima, em um último ato de desespero, tentou agarrar os papéis que estavam em cima da mesa, os documentos que supostamente transfeririam o título de propriedade. João, não! É um mal-entendido. Eu só estava me roubando? Estava planejando me prender? A minha voz estava firme, cortante. O oficial do cartório, um homem de meia idade vestindo óculos de aro grosso, chegou à nossa mesa, olhando de mim para Fátima com a desconfiança pintada no rosto. Senhores, que confusão é essa? Mark, vendo que a situação escalava rapidamente, olhou para o relógio e tentou pegar sua pasta de couro para fugir. We are leaving, Fátima. This is ridiculous, ele disse, mas era tarde demais. Exatamente naquele momento, um estafeta do cartório se aproximou do balcão, onde Fátima havia tentado validar o documento. Com licença, doutor, disse o estafeta ao oficial que nos atendia. Recebemos uma ordem judicial urgente. O título de propriedade deste endereço no Leme. O estafeta fez uma pausa dramática. O oficial pegou o papel, leu e seus olhos dobraram de tamanho. O título de propriedade número 120984 está bloqueado para qualquer transferência ou liquidação a partir deste exato momento. Ordem do Dr. Ricardo de Assis. O Dr. Ricardo havia agido. O relógio havia batido às 10 e a barreira estava erguida. O meu contra-ataque era legal, imediato e irrefutável. Fátima soltou um grito estrangulado, caindo na cadeira. Sua bolsa escorregou e caiu no chão, espalhando batons e chaves. A vitória que ela imaginou ter desmoronou em um instante. Você não podia fazer isso, ela gritou em português, a voz histérica. Você é um velho alheio. Você é burro. Eu me inclinei sobre ela, a voz baixa, íntima, apenas para que ela ouvisse. Fátima, eu gastei 34 anos sendo o que você queria. I built this life to protect you. Mas você tentou roubar o meu lar e a minha liberdade. Eu não sou burro. Eu apenas esperei você me mostrar a que profundidade a sua ambição poderia ir. Mark tentou se afastar discretamente, caminhando para a saída, mas eu o chamei. Wait, Mark. Before you catch your flight, I think the police might want a word about the money laundering and the attempted illegal confinement of a Brazilian citizen.
Mark parou como se tivesse levado um choque elétrico. You have no proof, old man. Ele desafiou, apertando a pasta em suas mãos. Eu ergui meu celular primitivo. Não sou só eu quem tem prova, Mark. A polícia vai ter a gravação da minha esposa descrevendo o quão frágil eu estava, e a foto da sua checklist de fuga. Não se preocupe, eu traduzo para o delegado. O oficial do cartório percebeu a gravidade da situação. Ele pegou o telefone e começou a discar o número da Polícia Federal. Mark percebeu que a fuga não era mais uma opção. Ele soltou a pasta que bateu no chão e correu. Ele correu em direção à saída, empurrando as pessoas. Eu não o segui. Mark era um peão. O meu foco era a minha esposa, que agora chorava convulsivamente. A maquiagem borrada. O projeto de sua vida destruído. Eu olhei para os documentos que ela queria que eu assinasse. O rabisco ilegível que eu havia feito no dia anterior e a rubrica final que ela esperava que eu fizesse para validar a venda. Leve-a para casa. Ordenei ao oficial apontando para Fátima, com um tom de quem lida com um objeto danificado. E chame o Dr. Ricardo. Eu me virei, deixando Fátima em seu pânico. Eu estava livre do papel do velho alheio, mas a liberdade tinha um preço. A solidão. O sol de Copacabana batia pelas janelas do cartório, mas eu sentia um frio profundo. Eu tinha que lidar com a papelada do roubo, com a polícia e, em breve, com o meu filho, Rodrigo. A traição de Fátima havia acabado de se tornar um escândalo. Eu saí do cartório. O Dr. Ricardo me esperava do lado de fora, no meio da calçada. Ele tinha um sorriso cauteloso. Você está bem, João? Estou. A fazenda está segura, Ricardo. Mas agora precisamos cuidar do gado e do divórcio. E eu preciso falar com o Rodrigo, o meu filho, Rodrigo. Ele havia sido usado como um fantoche, uma forma de Fátima introduzir Mark em nossas vidas. Eu precisava saber se o meu filho era parte desta conspiração. Eu tinha provas contra Fátima e Mark, mas o amor de 30 anos por Rodrigo me impedia de simplesmente assumir a sua culpa. Eu precisava ir ao escritório dele. Eu precisava de uma verdade que doesse menos que a de Fátima. Ricardo, vamos para o centro, para a empresa do Rodrigo. Eu preciso de mais uma conversão. Preciso saber se o meu filho também fala inglês. Eu apertei o passo. Eu tinha acabado de demolir o meu casamento. Agora eu precisava salvar o meu filho. O caos do cartório de Copacabana foi deixado para trás, substituído pela claustrofobia silenciosa do táxi que nos levava em direção ao centro do Rio. Eu estava sentado no banco de trás ao lado do Dr. Ricardo, sentindo o peso do meu corpo, que agora parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ricardo falava em voz baixa ao telefone, acionando a Polícia Federal para iniciar a busca por Mark e a investigação contra Fátima. O que aconteceu com ela? Perguntei, a voz rouca interrompendo a chamada dele. Ricardo desligou o celular e me olhou com gravidade. Ela foi levada para a delegacia local, João. Não a acusei formalmente de sequestro ainda. Por enquanto, a denúncia é de estelionato grave e conspiração para alienação patrimonial. Ela está detida para prestar esclarecimentos e esperar a audiência. Certo? E Mark? Mark está na lista de busca. Devemos conseguir um mandato internacional rapidamente. Eu assenti, olhando para as ruas apressadas do Rio que passavam pela janela. Meu problema agora não era a esposa que havia me traído e me desprezado, nem o cúmplice estrangeiro. O meu problema era o meu filho. Ricardo, você viu o pânico dela. Fátima estava sendo calculista, mas o pânico dela era real. Ela perdeu o nosso dinheiro e o nosso lar. E você salvou o seu lar, João. Não se o Rodrigo estiver envolvido. Se ele soubesse disso tudo, se ele for cúmplice, a fazenda não significa nada. Chegamos ao edifício de vidro espelhado no centro da cidade, onde Rodrigo trabalhava como executivo de investimentos. A fachada era de sucesso e ambição, a cara que Fátima havia pintado para a nossa família. Subimos de elevador, o silêncio entre nós dois se transformando em uma pressão quase insuportável. Eu não queria encarar meu filho como um suspeito, mas a presença de Mark em nossa casa só poderia ter sido facilitada por Rodrigo. A secretária de Rodrigo, uma jovem séria e eficiente, nos recebeu. O Dr. Rodrigo está em uma reunião importante. Ele não pode ser interrompido.
Eu olhei para Ricardo. Ele entendeu. Eu precisava de uma reação espontânea do meu filho, não de uma conversa formal em seu território. Ricardo se inclinou para a secretária, sua voz adquirindo a urgência discreta de um problema de saúde em família. Diga a ele que é uma emergência familiar grave envolvendo a Fátima. É pessoal e imediato. A secretária hesitou por um segundo, mas a aura de seriedade de Ricardo a convenceu. Ela discou o ramal e, em português rápido, transmitiu a mensagem. Em menos de um minuto, a porta do escritório de vidro de Rodrigo se abriu. Ele saiu, o rosto tenso. Vestia um terno cinza chumbo e seus olhos, ligeiramente vermelhos, indicavam que a reunião era realmente estressante. Pai, Dr. Ricardo, o que aconteceu? Minha mãe está bem? Ele falava em português, o que inicialmente me deu um alívio fugaz. Sua mãe teve um problema financeiro. No cartório, eu disse, mantendo minha voz neutra, observando cada micromovimento dele. Rodrigo relaxou visivelmente, passando a mão pelo cabelo. Ah, é sobre a apólice de seguro? Ela estava muito estressada com essa burocracia. Não era a apólice de seguro, Rodrigo. Interrompeu Ricardo abruptamente. Era a transferência do título de propriedade do apartamento e a conta da aposentadoria do seu pai. Estava tudo sendo liquidado. O rosto de Rodrigo ficou branco, mas sua reação foi de choque e negação, não de culpa. O quê? A Fátima faria isso? Não, ela estava me dizendo que as coisas estavam apertadas, mas roubar o senhor? Isso não faz sentido. Eu estava prestes a aceitar que ele era apenas uma vítima colateral do plano de Fátima, quando seu celular, que estava vibrando incessantemente no bolso, parou. Ele o pegou e olhou para a tela. O nome do contato era Fátima, Homem. O pânico nos olhos de Rodrigo era palpável. Ele se afastou de nós, indo em direção à janela de vidro que dava para a Guanabara, e atendeu o telefone, colocando a mão livre sobre a orelha. Ele começou a falar em voz baixa, em inglês. Mom, what is going on? Mark just texted me saying everything is compromised. Ele começou, a voz urgente e clara, sem qualquer sotaque. Meu coração afundou. A peça final do quebra-cabeça estava ali. Rodrigo falava inglês fluentemente, e havia escondido isso de mim, assim como eu havia escondido a minha fluência deles. A mentira dele era a mesma mentira deles, mas a mentira da Fátima era: Don't worry about João. He's harmless. Completely clueless, actually. A mentira do Rodrigo parecia ser: eu sou o filho ambicioso que se preocupa com o pai, mas não se preocupe, eu entendo os códigos financeiros de vocês. Eu me aproximei lentamente, Ricardo me acompanhando em silêncio. Eu precisava ouvir mais. I told you the power of attorney was messy. Ele continuou, claramente irritado. I set up the shell company precisely so we could justify the transfer as a tax benefit. Why the hell did you try to rush the real estate title? O ar do escritório parecia rarefeito. Rodrigo não estava apenas sabendo do golpe. Ele o havia planejado. Ele havia criado a estrutura financeira para que o roubo do nosso patrimônio familiar parecesse um procedimento contábil legítimo. Look, I need to know if the authorities have contacted the fund director. I moved my assets out last night, thank God. But if they trace the shell back to me, the whole deal explodes. Ele sussurrava, virando-se ligeiramente tentando me evitar. Rodrigo estava com medo de explodir o acordo, não de roubar o pai. Ele era o arquiteto que havia se certificado de proteger sua própria parte no golpe, garantindo sua fuga antes da minha. Ele tinha se antecipado. Eu parei a 1 metro dele. Ele falava de seus ativos, de sua fuga. Eu não era apenas o pai simplório. Eu era a fonte de renda que seria drenada. E ele era o engenheiro da tubulação. Fátima havia usado a emoção. Rodrigo havia usado a lógica fria de um executivo. Eu estendi a mão e toquei o ombro dele. Ele estremeceu e se virou, aterrorizado. O telefone ainda estava pressionado contra sua orelha. I think, eu disse, a voz calma, em português. Sua mãe está perguntando se o seu velho conseguiu assinar o documento. Rodrigo engoliu em seco, tentando forçar um sorriso. Pai, é só um cliente internacional. Eu balancei a cabeça lentamente, mantendo meus olhos fixos nos dele,
E então eu mudei para o inglês. O mesmo inglês limpo e americano que ele havia acabado de usar. No Rodrigo. I believe your mother is currently explaining to the federal police why she thought moving all her funds out of the country, before having me declared mentally unfit for supervised rest, was a good idea. Rodrigo soltou o celular. O aparelho atingiu o chão do escritório com um ruído seco. O som da voz de Fátima, aguda e histérica, continuou a ecoar no viva-voz antes de o aparelho se calar. O rosto de Rodrigo não era mais de negação, era de confissão pura. A revelação era completa. Não apenas Fátima me desprezava, mas o meu próprio filho havia me visto como um obstáculo, uma fonte a ser explorada e descartada. Eu não sentia a raiva explosiva que senti no cartório. Senti um vazio, um frio que gelava a alma. A traição de meu filho era a morte de 34 anos de esperança. Você me usou, Rodrigo, eu disse, mantendo o português por uma questão de respeito final ao que ele costumava ser. Você trouxe o Mark para casa, me apresentou a ele. Fez o show de família para que ele tivesse acesso total aos meus documentos e pudesse montar a sua empresa de fachada. Rodrigo tentou se defender, a respiração pesada. Não, pai, não é assim. A mãe estava pressionando. Eu só estava tentando otimizar o capital para todos nós. Otimizar o capital, declarando seu pai mentalmente incapaz. Otimizar o capital para Mark e sua mãe, e me mandando para Petrópolis. Ricardo se adiantou, interpondo-se entre nós. Ele olhou para Rodrigo, a seriedade de sua postura abalando o executivo. Doutor Rodrigo, seu pai tem todas as gravações e provas que você e sua mãe planejaram a liquidação dos bens do seu pai. Eu recomendo que você coopere e nos entregue imediatamente os detalhes da Shell Company que você mencionou. É a sua única chance de mitigar a situação. Rodrigo olhou para o chão derrotado. O brilho de executivo ambicioso se apagou. Eu sou o elo que faltava, Ricardo. O conluio entre Fátima e Mark. O meu filho fala inglês, Ricardo. Eu murmurei, voltando-me para o advogado. E ele fala sobre dinheiro. Isso é o suficiente para mim. Eu me virei, deixando Ricardo cuidar da papelada, da confissão e dos detalhes da Shell Company. A revelação era a prova irrefutável de que eu estava sozinho, mas não estava quebrado. Eu saí do escritório de vidro, deixando meu filho para trás. O sol do meio-dia no centro do Rio não me aquecia. Eu havia me libertado do casamento e da conspiração, mas ao custo de ter perdido a minha família. Eu tinha meu apartamento no Leme, mas o cheiro de maresia e memórias bolorentas agora carregaria o fantasma de 2 traidores. Eu caminhei em direção à rua, sentindo o peso da minha liberdade recém-adquirida. Minha vida estava segura, mas vazia. Eu precisava de um novo plano. Eu precisava garantir que Fátima e Mark, e agora Rodrigo, não tivessem a chance de respirar. O contra-ataque silencioso havia chegado ao seu ápice. Agora, eu tinha que mover as peças finais. Eu tinha as provas. Eu tinha Ricardo. E eu tinha o meu segredo. O próximo passo não seria no cartório. Seria em um tribunal, onde a minha voz seria perfeitamente audível e legalmente devastadora. O inofensivo estava prestes a depor, e o destino da minha família estava prestes a ser selado. Eu precisava garantir que o preço da traição fosse mais alto do que o valor do meu apartamento. Eu precisava começar a planejar o meu divórcio e a minha nova vida. O caos do cartório de Copacabana foi deixado para trás, substituído pela claustrofobia silenciosa do táxi que nos levava em direção ao centro do Rio. Eu estava sentado no banco de trás ao lado do Dr. Ricardo, sentindo o peso do meu corpo, que agora parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ricardo falava em voz baixa ao telefone, acionando a Polícia Federal para iniciar a busca por Mark e a investigação contra Fátima. O que aconteceu com ela? Perguntei, a voz rouca interrompendo a chamada dele. Ricardo desligou o celular e me olhou com gravidade. Ela foi levada para a delegacia local, João. Não a acusei formalmente de sequestro ainda. Por enquanto, a denúncia é de estelionato grave e conspiração para alienação patrimonial. Ela está detida para prestar esclarecimentos e esperar a audiência. Certo. E Mark? Mark está na lista de busca. Devemos conseguir um mandato internacional rapidamente.
Eu assenti, olhando para as ruas apressadas do rio que passavam pela janela. Meu problema agora não era a esposa que havia me traído e me desprezado, nem o cúmplice estrangeiro. O meu problema era o meu filho. Ricardo, você viu o pânico dela. Fátima estava sendo calculista, mas o pânico dela era real. Ela perdeu o nosso dinheiro e o nosso lar. E você salvou o seu lar, João. Não se o Rodrigo estiver envolvido. Se ele soubesse disso tudo, se ele for cúmplice, a fazenda não significa nada. Chegamos ao edifício de vidro espelhado no centro da cidade, onde Rodrigo trabalhava como executivo de investimentos. A fachada era de sucesso e ambição, a cara que Fátima havia pintado para a nossa família. Subimos de elevador, o silêncio entre nós dois se transformando em uma pressão quase insuportável. Eu não queria encarar meu filho como um suspeito, mas a presença de Mark em nossa casa só poderia ter sido facilitada por Rodrigo. A secretária de Rodrigo, uma jovem séria e eficiente, nos recebeu. O Dr. Rodrigo está em uma reunião importante. Ele não pode ser interrompido. Eu olhei para Ricardo. Ele entendeu. Eu precisava de uma reação espontânea do meu filho, não de uma conversa formal em seu território. Ricardo se inclinou para a secretária, sua voz adquirindo a urgência discreta de um problema de saúde em família. Diga a ele que é uma emergência familiar grave envolvendo a Fátima. É pessoal e imediato. A secretária hesitou por um segundo, mas a aura de seriedade de Ricardo a convenceu. Ela discou o ramal e, em português rápido, transmitiu a mensagem. Em menos de um minuto, a porta do escritório de vidro de Rodrigo se abriu. Ele saiu, o rosto tenso. Vestia um terno cinza chumbo, e seus olhos, ligeiramente vermelhos, indicavam que a reunião era realmente estressante. Pai, Dr. Ricardo, o que aconteceu? Minha mãe está bem? Ele falava em português, o que inicialmente me deu um alívio fugaz. Sua mãe teve um problema financeiro. No cartório, eu disse, mantendo minha voz neutra, observando cada micromovimento dele. Rodrigo relaxou visivelmente, passando a mão pelo cabelo. Ah, é sobre a apólice de seguro? Ela estava muito estressada com essa burocracia. Não era a apólice de seguro, Rodrigo. Interrompeu Ricardo, abruptamente. Era a transferência do título de propriedade do apartamento e a conta da aposentadoria do seu pai. Estava tudo sendo liquidado. O rosto de Rodrigo ficou branco, mas sua reação foi de choque e negação, não de culpa. O quê? A Fátima faria isso? Não. Ela estava me dizendo que as coisas estavam apertadas, mas roubar o senhor? Isso não faz sentido. Eu estava prestes a aceitar que ele era apenas uma vítima colateral do plano de Fátima, quando seu celular, que estava vibrando incessantemente no bolso, parou. Ele o pegou e olhou para a tela. O nome do contato era Fátima Omi. O pânico nos olhos de Rodrigo era palpável. Ele se afastou de nós, indo em direção à janela de vidro que dava para a Guanabara, e atendeu o telefone, colocando a mão livre sobre a orelha. Ele começou a falar em voz baixa, em inglês. Mom, what is going on? Mark just texted me saying everything is compromised. Ellie começou, a voz urgente e clara, sem qualquer sotaque. Meu coração afundou. A peça final do quebra-cabeça estava ali. Rodrigo falava inglês fluentemente, e havia escondido isso de mim, assim como eu havia escondido a minha fluência deles. A mentira dele era a mesma mentira deles. Eu me aproximei lentamente, Ricardo me acompanhando em silêncio. Eu precisava ouvir mais. I told you the power of attorney was messy. Ele continuou, claramente irritado. I set up the shell company precisely so we could justify the transfer as a tax benefit. Why the hell did you try to rush the real estate title? O ar do escritório parecia rarefeito. Rodrigo não estava apenas sabendo do golpe. Ele o havia planejado. Ele havia criado a estrutura financeira para que o roubo do nosso patrimônio familiar parecesse um procedimento contábil legítimo. Look, I need to know if the authorities have contacted the fund director. I moved my assets out last night, thank God. But if they trace the shell back to me, the whole deal explodes. Ele sussurrava, virando-se ligeiramente, tentando me evitar. Eu parei a 1 metro dele. Ele falava de seus ativos, de sua fuga. Eu não era apenas o pai simplório.
Eu era a fonte de renda que seria drenada, e ele era o engenheiro da tubulação. Fátima havia usado a emoção. Rodrigo havia usado a lógica fria de um executivo. Eu estendi a mão e toquei o ombro dele. Ele estremeceu e se virou, aterrorizado. O telefone ainda estava pressionado contra sua orelha. I think, eu disse, a voz calma, em português. Sua mãe está perguntando se o seu velho conseguiu assinar o documento. Rodrigo engoliu em seco, tentando forçar um sorriso. Pai, é só um cliente internacional. Eu balancei a cabeça lentamente, mantendo meus olhos fixos nos dele. E então, eu mudei para o inglês. O mesmo inglês limpo e americano que ele havia acabado de usar. Nu, Rodrigo. I believe your mother is currently explaining to the federal police why she thought moving all her funds out of the country, before having me declared mentally unfit for supervised rest, was a good idea. Rodrigo soltou o celular. O aparelho atingiu o chão do escritório com um ruído seco. O som da voz de Fátima, aguda e histérica, continuou a ecoar no viva voz antes de o aparelho se calar. O rosto de Rodrigo não era mais de negação. Era de confissão pura. A revelação era completa. Não apenas Fátima me desprezava, mas o meu próprio filho havia me visto como um obstáculo, uma fonte a ser explorada e descartada. Eu não sentia a raiva explosiva que senti no cartório. Senti um vazio, um frio que gelava a alma. A traição de meu filho era a morte de 34 anos de esperança. Você me usou, Rodrigo. Eu disse, mantendo o português por uma questão de respeito final ao que ele costumava ser. Você trouxe o Mark para casa, me apresentou a ele. Fez o show de família para que ele tivesse acesso total aos meus documentos e pudesse montar a sua empresa de fachada. Rodrigo tentou se defender, a respiração pesada. Não, pai, não é assim. A mãe estava pressionando, eu só estava tentando otimizar o capital. Para todos nós. Otimizar o capital, declarando seu pai mentalmente incapaz, otimizar o capital para Mark e sua mãe, e me mandando para Petrópolis. Ricardo se adiantou, interpondo-se entre nós. Ele olhou para Rodrigo, a seriedade de sua postura abalando o executivo. Doutor Rodrigo, seu pai tem todas as gravações e provas que você e sua mãe planejaram a liquidação dos bens do seu pai. Eu recomendo que você coopere e nos entregue imediatamente os detalhes da Shell Company que você mencionou. É a sua única chance de mitigar a situação. Rodrigo olhou para o chão derrotado. O brilho de executivo ambicioso se apagou. Eu sou o elo que faltava, Ricardo. O conluio entre Fátima e Mark. O meu filho fala inglês, Ricardo. Eu murmurei, voltando-me para o advogado. E ele fala sobre dinheiro. Isso é o suficiente para mim. Eu me virei, deixando Ricardo cuidar da papelada, da confissão e dos detalhes da Shell Company. A revelação era a prova irrefutável de que eu estava sozinho, mas não estava quebrado. Eu saí do escritório de vidro, deixando meu filho para trás. O sol do meio-dia no centro do rio não me aquecia. Eu havia me libertado do casamento e da conspiração, mas ao custo de ter perdido a minha família. Eu tinha meu apartamento no Leme, mas o cheiro de maresia e memórias bolorentas agora carregaria o fantasma de 2 traidores. Eu caminhei em direção à rua, sentindo o peso da minha liberdade recém-adquirida. Minha vida estava segura, mas vazia. Eu precisava de um novo plano. Eu precisava garantir que Fátima e Mark, e agora Rodrigo, não tivessem a chance de respirar. O contra-ataque silencioso havia chegado ao seu ápice. Agora, eu tinha que mover as peças finais. Eu tinha as provas. Eu tinha Ricardo. E eu tinha o meu segredo. Eu voltei para o Leme com Ricardo ao meu lado. Mas a atmosfera entre nós era menos de triunfo e mais de velório. O luto pela perda de meu filho era uma dor surda e constante, mais profunda que a raiva por Fátima. João, ele se comprometeu a entregar todos os detalhes da empresa de fachada, disse Ricardo enquanto o táxi atravessava o túnel velho. Ele quer um acordo de delação. E eu não quero, respondi, minha voz dura como pedra. Ele planejou me internar. Ele só está negociando para salvar a própria pele. Eu quero que ele sofra as consequências de ter me visto como um objeto a ser descartado. Isso vai ser um divórcio complicado, João. Um escândalo.
Eu não me importo mais com escândalos, Ricardo. A previsibilidade era a minha armadura. A verdade é a minha espada. Quero que você inicie o divórcio por adultério financeiro e traição familiar. E quero que o meu depoimento no inquérito da Polícia Federal seja o primeiro. Chegamos ao apartamento. O porteiro nos olhou com curiosidade, sabendo que algo havia acontecido. Subimos, e ao abrir a porta, o apartamento de 70 metros quadrados parecia vasto e desabitado. O cheiro de maresia estava misturado ao perfume floral de Fátima, um odor agora repulsivo. Fui direto ao quarto. A cômoda de jacarandá estava limpa. As joias de família que Fátima havia retirado do cofre, mentindo que o fizera por minha distração, eram agora a prova física de sua antecipação de fuga. Não era apenas o dinheiro dela que ela havia levado. Era a prata, o pequeno diamante da minha avó, a história. Eu toquei no porta-retrato empoeirado de nosso casamento. 34 anos. Eu o peguei e o virei de bruços. Ricardo, chamei. O que acontece com a pessoa que tentou roubar o lar e a aposentadoria do cônjuge no Brasil? Ricardo, que estava na sala checando as fechaduras, parou e me olhou. Além da acusação de estelionato, as implicações no divórcio serão pesadas, João. Ela pode perder o direito a qualquer pensão alimentícia, e o acordo de bens será fortemente em seu favor, dado o grau da conspiração. E o Rodrigo? Houve um longo silêncio. Rodrigo está cooperando com a PF por causa da fraude fiscal da Shell Company. Ele pode pegar uma pena menor se nos ajudar a incriminar Mark e provar o papel de Fátima. Mas a sua vida profissional como executivo acabou. O escândalo vai destruí-lo. Eu olhei para o mar, que brilhava furiosamente sob o sol da tarde no Rio de Janeiro. Eu havia vencido, mas a vitória tinha um gosto amargo e salgado. A fachada da minha vida havia sido derrubada, mas a estrutura por baixo estava intacta. Eu tinha meu patrimônio, minha liberdade e meu segredo. Eu preciso de um novo cofre, Ricardo, eu disse, com um sorriso fraco. E uma nova vida. E eu preciso ter certeza de que o meu segredo, a minha fluência, seja a arma final no tribunal. Eu comecei a andar pelo apartamento, pegando todos os itens que me lembravam Fátima e Rodrigo. Fotos, cartas, pequenos presentes de aniversário, tudo aquilo que era amor e memória, e que agora eu via como objetos de uma farsa. O próximo passo não seria mais sobre defesa, mas sobre retribuição. Seria a hora de formalizar o divórcio e o processo criminal. E o juiz, no caso, seria eu. Eu me sentei na minha poltrona, peguei o celular primitivo e ouvi novamente a gravação da voz de Fátima no cartório, me chamando de fragile e clueless. Eu sabia que o dia do tribunal seria a verdadeira peça final, e nela eu falaria em português e em inglês, garantindo que o mundo soubesse exatamente quem eu era. O inofensivo estava pronto para depor, e desta vez não havia como ela mudar a senha do meu coração. A batalha legal começaria na próxima semana. Eu estava pronto para a guerra. Uma semana se arrastou como um luto silencioso. O Leme, que sempre fora meu porto seguro, agora era um quartel-general frio. Eu passava os dias com o Dr. Ricardo, organizando a papelada que definia 34 anos de vida e a sua destruição. Fátima estava fora, detida preventivamente enquanto a Polícia Federal expandia a investigação sobre Mark e a fraude fiscal de Rodrigo. O meu filho havia entregado os detalhes da Shell Company, a empresa de fachada que ele usara para planejar a drenagem dos meus ativos. Ele o fez para mitigar a sua própria pena, uma escolha lógica de executivo que selava para mim a sua traição. Ricardo me garantiu que a cooperação de Rodrigo seria devastadora para a defesa de Fátima. Ela está negando tudo, João, explicou Ricardo na manhã da nossa primeira audiência. Estávamos em um café discreto perto do fórum, tomando nosso último café antes da batalha. Ela diz que Mark a coagiu, que você estava de fato mentalmente debilitado e que o documento de alienação do apartamento era apenas uma medida de segurança complexa. Ela está usando a minha previsibilidade como arma final, respondi, bebericando o café. Estava amargo, mas me dava foco. Exatamente. Ela vai tentar te desqualificar. Alegar que você é incapaz de entender o jargão financeiro
e que a sua aparente lucidez é intermitente. Eu sorri, um sorriso que não alcançou meus olhos. Ela tem razão, Ricardo. O velho João realmente não entende nada de burocracia. Mas o outro João, aquele que ela mandou para Petrópolis, tem algo a dizer. O plano era simples e letal. Eu tinha as provas. Eu tinha as gravações. Mas eu precisava que o tribunal visse e que Fátima sentisse o momento da sua queda, assim como ela me fizera sentir a minha no cartório. Entramos no fórum. A sala de audiências era pequena, repleta do cheiro de papel velho e formalidade legal. Fátima estava lá, sentada ao lado de um advogado que eu não conhecia, provavelmente um defensor público ou um criminalista caro, pago com os R$ 300 que ela alegou ter tirado da poupança para a faxineira. Ela parecia magra, tensa, o traje de alta costura amassado. Seus olhos se encontraram com os meus e, por um instante fugaz, vi algo que poderia ter sido remorso. Mas logo em seguida, a expressão se endureceu em desafio. Ela ainda acreditava na sua performance. A audiência preliminar era para decidir sobre a validade das acusações e a manutenção da prisão preventiva de Fátima. Eu fui chamado a depor. Sentei-me no banco, sob o olhar atento do juiz. Ricardo conduziu o interrogatório com a precisão de um cirurgião. Eu respondi em português, com a voz baixa e controlada, descrevendo metodicamente a minha vida, a rotina, o casamento de 34 anos, o esforço para criar Rodrigo, as economias. "E como o senhor descobriu a conspiração?" perguntou Ricardo. "Por acidente, doutor. Eu estava na sala de estar, ajeitando as almofadas, e ouvi minha esposa ao telefone. Ela falava com o Sr. Mark. Em que língua? Em inglês. Uma língua que eu fingi não compreender por décadas." A sala murmurou. Os olhos de Fátima se apertaram em fúria silenciosa. Quando chegou a vez do advogado de Fátima, ele atacou com a estratégia que Ricardo havia previsto. Ele se concentrou em me descredibilizar. "Senhor João", começou o advogado de Fátima, com um tom condescendente, "o senhor alega ser completamente fluente em inglês, uma habilidade que escondeu de sua esposa e família por mais de 30 anos. O senhor não acha que tal comportamento, que beira o dissimulado, sugere uma fragilidade mental, uma propensão a fantasias?" "Eu não chamaria de fantasia, doutor", respondi calmamente. "Eu chamaria de privacidade. Mas a senhora Fátima testemunhou que o senhor tem se mostrado cada vez mais esquecido, que o senhor, de fato, não seria capaz de gerenciar ativos financeiros, que até mesmo a senha do cofre e do Wi-Fi precisaram ser alteradas por ela, para sua própria segurança." O advogado se virou para Fátima, que assentiu enfaticamente, derramando uma lágrima cuidadosamente calculada. A jogada dela era me pintar como o louco, usando o seu próprio roubo como prova da minha incapacidade. O advogado de Fátima então se dirigiu ao juiz e, em um gesto ensaiado de desprezo, mudou para o inglês, presumindo que eu não entenderia a nuance técnica ou o sarcasmo legal, mesmo que tivesse entendido o básico da conspiração. Ele estava tentando mostrar ao juiz que a vítima não era confiável. "Your Honor", disse o advogado, em inglês americano perfeito, olhando de relance para mim, como se eu fosse um cão de rua. "The defense maintains that the plaintiff is not mentally capable of discerning complex financial documentation. His testimony is unreliable. We believe this entire scenario is a result of his emotional volatility, coupled with a deep, yet undiagnosed cognitive decline. His claims of a conspiracy involving complex international funds, which he claims to have understood, are absurd. He is an old man who can barely maintain his home, let alone track transnational money laundering." Tradução: Excelência, a defesa sustenta que o autor não é mentalmente capaz de discernir documentação financeira complexa. Seu depoimento não é confiável. Acreditamos que todo este cenário é resultado de sua volatilidade emocional, aliada a um declínio cognitivo profundo, porém não diagnosticado. Suas alegações de uma conspiração envolvendo fundos internacionais complexos, que ele afirma ter entendido, são absurdas. Ele é um velho que mal consegue manter sua casa, muito menos rastrear lavagem de dinheiro transnacional. O advogado de Fátima sorriu,
satisfeito com sua performance. Fátima estava confiante, o brilho da esperança voltando aos seus olhos. Eles esperavam que Ricardo, ou eu, pedíssemos uma tradução. Eu me inclinei para a frente, ajustando a postura. O silêncio na sala era total. Olhei diretamente para o advogado de Fátima, e depois para ela, que me encarava com desprezo vitorioso. Então eu falei, não em português, mas em inglês, respondendo ao advogado com uma clareza e autoridade que nunca usei em 34 anos de casamento. With all due respect, counsel. Comecei, minha voz ressoando. O sotaque americano de Houston voltando com força total, o mesmo que Mark usava. I believe the defense is confusing cognitive decline with my deliberate calculated strategy of omission. And I assure you, I was perfectly capable of tracking the transnational money laundering. I was able to follow every single word you just spoke, and I'll translate for the record, to ensure the judge understands the derogatory nature of your argument. Eu traduzi a fala do advogado palavra por palavra para o juiz, sem hesitar, expondo a tentativa de desqualificação. Fátima levou a mão ao peito, um som de choque escapando de seus lábios. O advogado dela ficou pálido, percebendo o erro fatal que havia cometido ao mudar de idioma, expondo o desprezo. Eu não parei. Eu me voltei para o juiz e continuei em português, mas agora com a voz do homem que não era mais alheio. Excelência. Eu ouvi cada palavra dita por minha esposa e pelo cúmplice dela no nosso apartamento. Eu ouvi quando eles riram do velho simplório. E eu ouvi a gravação que o Dr. Ricardo irá apresentar agora, onde minha esposa explica que eu precisaria de supervised rest, perto de Petrópolis. Não é minha sanidade mental que está em jogo, Excelência. É a minha liberdade e a minha vida. Ricardo se levantou acionando o áudio em um pequeno tablet. A voz de Fátima ecoou na sala, clara e fria, em inglês. He's starting to lose his grip, you know? The doctor said the supervised rest will be a blessing. O juiz bateu o martelo para acalmar a confusão na sala. Fátima tentou gritar, mas foi contida pelo seu próprio advogado, que estava visivelmente abalado. A justiça não demorou. Com a prova do meu entendimento, o meu segredo, e a gravação de Fátima e Mark, a prova da conspiração para confinamento, o caso do estelionato e da fraude escalou. O juiz não apenas manteve a prisão de Fátima, mas acatou o pedido de divórcio por infidelidade conjugal de natureza financeira. Doutor Ricardo, disse o juiz, olhando por cima dos óculos. O tribunal considera o patrimônio do Leme e a totalidade da aposentadoria do Sr. João como bens adquiridos por esforço individual, e a senhora, Fátima, perde o direito a qualquer pensão ou partilha, dada a tentativa comprovada de fraude. A perda de Fátima foi total. Ela não perdera apenas o casamento, perdera a estabilidade financeira para sempre. O olhar que ela me lançou, enquanto os guardas a conduziam para fora, não era de ódio, mas de uma compreensão absoluta da sua ruína. Eu me levantei. Eu tinha meu patrimônio, minha liberdade e minha voz. O sol forte do Rio de Janeiro voltava a me aquecer. Eu era um homem de 59 anos, divorciado, com um filho que eu acabara de perder, mas com uma nova vida inteira pela frente. Saí do fórum ao lado de Ricardo. Ele me deu um tapinha no ombro. Foi a jogada mais brilhante que já vi, João. O segredo foi a sua armadura. A armadura está quebrada, Ricardo. Agora preciso descobrir quem eu sou sem ela. Eu olhei para o céu azul. A previsibilidade havia acabado. Eu tinha vencido a guerra, mas o cheiro de maresia e de solidão agora era o único perfume do meu apartamento. Eu tinha que recomeçar. O próximo passo não seria mais na defensiva. Seria a construção do meu futuro. E, talvez, a reconciliação com a vida que eu havia sacrificado em Houston. O velho João estava morto, mas o homem fluente em inglês estava pronto para viajar. Eu precisava de ar novo. E o Rio, por mais que eu o amasse, estava saturado de fantasmas. Eu precisava de um passaporte. E de um último telefonema. O próximo ato seria o da verdadeira liberdade. O luto pela vida que se foi é sempre mais pesado do que o alívio da vida que se salva.
Uma semana após a audiência que selou a derrota total de Fátima, o apartamento no Leme se transformou em uma galeria de arte vazia. As paredes mantinham o cheiro indisfarçável de maresia e as manchas das nossas antigas fotografias, mas as memórias bolorentas haviam sido substituídas por uma quietude estéril. Eu era o proprietário inconteste de 70 metros quadrados de solidão. O Dr. Ricardo cuidou da burocracia com a mesma precisão cirúrgica com que eu havia fingido a minha burrice. O divórcio foi finalizado com o máximo de escândalo para Fátima, mas com o mínimo de dor para mim. Não havia mais a ameaça do descanso supervisionado em Petrópolis. Havia apenas o frio do julgamento público e a cadeia preventiva para ela. Quanto a Rodrigo, ele seguia o caminho de delator, tentando salvar-se da fraude fiscal. O meu filho estava vivo, mas a versão dele que eu amava estava irremediavelmente perdida. Em uma tarde de quinta-feira, Ricardo veio ao apartamento para me entregar o último documento. Está finalizado, João. Você está legalmente solteiro e seu patrimônio está intacto. Fátima perdeu o direito a qualquer pensão e a justiça validou a sua posse total do apartamento no Leme e dos ativos da aposentadoria. Ricardo estendeu a mão, mas eu não a apertei. Em vez disso, olhei para a pilha de papéis sobre a mesa de jantar, a mesma mesa onde Mark me chamara de simplório demais. Eu gastei 34 anos construindo uma prisão de previsibilidade, Ricardo. E agora que estou livre, sinto falta das paredes. É natural, ele disse com a voz baixa. Você precisa se redefinir. O que você vai fazer? Você tem 59 anos e a chance de recomeçar do zero. Eu passei a mão pela superfície de madeira escura da mesa. Eu não posso ficar aqui. Cada ruído, cada cheiro de maresia, me lembra que eu fui um fantoche na minha própria casa. Eu venci o jogo, mas o preço foi alto demais. E para onde o João que fala inglês quer ir? A pergunta de Ricardo não era uma metáfora. Era um convite para a verdade. Eu sorri e, desta vez, o sorriso alcançou meus olhos. Você se lembra de Houston, Ricardo? Onde tudo começou? Onde eu aprendi a língua que se tornou a minha armadura? Eu nunca terminei aquela fase da minha vida. Eu voltei para o Rio por causa de Fátima. Você quer voltar para os Estados Unidos? Não como o operário dos anos 80, mas como o homem que sabe que a sua maior habilidade é a de ser ignorado. E eu vou usar essa habilidade para fazer algo que não seja apenas lavar louça e assistir futebol. Naquela noite, comecei a arrumar o apartamento. Não com a pressa de quem foge, mas com a metódica calma de quem encerra um ciclo. Eu recolhi os poucos objetos que Fátima havia deixado para trás. Um par de brincos, uma caneta cara, e os coloquei em uma caixa, a ser enviada ao advogado dela. Não havia ódio na minha ação, apenas desapego. Eu olhei para o porta-retrato do nosso casamento que eu havia virado de bruços no dia da audiência. O rosto jovem e esperançoso da Fátima, de 20 e poucos anos, parecia me encarar de volta. Uma lembrança agridoce de que o mal era uma construção lenta, não um acidente. Eu joguei o porta-retrato no lixo. O meu plano de reconstrução não era apenas geográfico, era profissional. Durante todos os anos em que Fátima me viu como o velho alheio, eu não estava apenas jogando paciência. Eu estava lendo. Lia livros sobre gestão de ativos, sobre comércio internacional, sobre a mesma burocracia que Fátima e Mark tentaram usar contra mim. Meu inglês fluente me deu acesso a publicações e fóruns que o português comum não oferecia. Eu tinha um conhecimento surpreendente sobre o mercado financeiro e tinha R$65 mil de aposentadoria intactos, mais o valor líquido do apartamento do Leme, que Ricardo já havia colocado à venda de forma discreta. Eu tinha um capital considerável, e agora a experiência traumática de ter sido o alvo de uma fraude complexa. O meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Hesitei, mas atendi. Pai. A voz de Rodrigo estava baixa, fraca, quase irreconhecível. Sim, Rodrigo. Respondi, mantendo o português. A essa altura, ele sabia que eu entendia inglês, mas o nosso idioma nativo era a única ponte que restava entre nós. Eu só queria que soubesse que eu estou cooperando com a Polícia Federal. Eu entreguei todos os dados da Shell Company.
Houve um silêncio pesado. Isso é bom, Rodrigo. É o certo a fazer para você. E a mãe? Sua mãe está detida. Ela tentou roubar o apartamento e planejou me internar, Rodrigo. Eu sei. Eu sinto muito, pai. Não por ter sido pego, mas por ter te desapontado. Eu pensei que o senhor fosse apenas... Ele não precisou terminar a frase. Clueless. Simplório. Alheio. Você pensou que eu fosse apenas uma fonte a ser drenada. Eu entendi, Rodrigo. Eu não o repreendi, nem o perdoei. Apenas expus a fria realidade. Eu estou iniciando um novo caminho, Rodrigo. Eu vendi o apartamento e estou saindo do Rio. Para onde o senhor vai? Para onde a minha outra vida estava esperando há 34 anos. Eu posso te ver antes de você ir? Eu fechei os olhos. A dor era insuportável. Se eu o visse, eu vacilaria. Eu não podia permitir que o amor paternal minasse a minha recém-adquirida liberdade. Não, Rodrigo. Eu preciso estar sozinho para isso. Você tem muito a resolver aqui. E eu também. Desliguei antes que ele pudesse responder. A solidão era uma ferida aberta, mas era uma ferida que eu podia controlar. 2 dias depois, Dr. Ricardo me acompanhou até o consulado americano no Rio. Lá, eu preenchi a papelada. Não mais para um visto de trabalho ou turismo, mas para renovar a documentação de residência que eu havia deixado caducar 30 anos atrás, quando voltei para o Brasil. A minha fluência em inglês, que Fátima usou como arma contra mim, era agora a minha porta de entrada para uma nova vida. Eu não era um empresário fracassado. Eu era um sobrevivente que se reinventava. Enquanto esperava o meu passaporte renovado e o visto de residência, comecei a trabalhar em um novo projeto. Usando o meu conhecimento sobre a burla de Fátima e Mark, criei um guia em inglês sobre como indivíduos com patrimônio podem ser alvos de fraudes familiares. Seria meu primeiro artigo público, minha estreia como o João que pensa e que entende de finanças. A reconstrução não era sobre apagar o passado, era sobre usá-lo como lição. Na última noite que passei no apartamento do Leme, o imóvel já estava vazio, pronto para a venda. O cheiro de maresia era forte e limpo. Eu me sentei na varanda, olhando para o Atlântico, e me permiti um momento de reflexão. Eu havia mentido. Eu havia escondido uma parte essencial de quem eu era. Mas a minha mentira não foi para enganar. Foi para proteger o meu último vestígio de identidade na relação tóxica que construí. A mentira deles, por outro lado, foi para roubar, confinar e aniquilar. A diferença era colossal. Eu tinha vencido, mas não havia vingança doce. Havia apenas o peso da responsabilidade sobre o meu próprio destino. Na manhã seguinte, Ricardo me buscou para me levar ao aeroporto. Naquela mala, eu não levava mais do que algumas roupas e meu computador. Não havia joias, nem talheres de prata. Apenas a minha liberdade e o meu futuro. Está tudo acertado, João. As chaves do apartamento estão com o corretor e o dinheiro da venda será transferido diretamente para sua nova conta em Houston. Obrigado, Ricardo. Você foi mais do que um advogado. Você me ensinou que nunca devemos subestimar o silêncio de um homem. Eu sorri e apertei a mão dele com firmeza. No saguão do galeão, eu me virei para a multidão, sentindo-me leve e visível pela primeira vez em décadas. O avião estava decolando em 3 horas. Eu estava voltando para a América, não para esconder quem eu era, mas para finalmente ser. O velho João estava morto e enterrado no Leme. O homem que falava inglês estava pronto para voar. E o destino não era Petrópolis. Era a liberdade irrestrita. Eu estava pronto para o último voo. A minha nova história começava agora. Eu estava pronto para o último voo. A minha nova história começava agora. Subi a rampa de embarque, virando as costas para o saguão do galeão. Senti o cheiro de querosene e de promessa. Ao passar pelo portão, eu desativei o chip de celular brasileiro. O João, o homem que Fátima e Rodrigo acreditavam conhecer, não precisaria de mais comunicação com o Rio de Janeiro. A previsibilidade, aquela armadura que protegia minha mente enquanto sufocava meu coração, tinha servido ao seu propósito final. No assento da janela, enquanto o Boeing taxiava pela pista, olhei pela última vez para o Pão de Açúcar, recortado contra um céu de um azul violento e belo. Não senti tristeza pela cidade,
apenas pela ilusão que eu havia cultivado nela por 34 anos. Eu havia me libertado do casamento e da conspiração, mas o preço da liberdade era a perda total da minha família. A perda de Fátima era uma amputação necessária. A perda de Rodrigo, um buraco negro na minha alma. Meu filho, o arquiteto da fraude, havia cooperado para salvar a própria pele. Eu entendia a lógica executiva, mas não o perdão. Eu não o tinha perdoado. Eu apenas o havia deixado ir, sabendo que a sua ambição o consumiria mais do que qualquer pena de prisão. O rugido dos motores ao decolar não foi o som de uma fuga, mas de um renascimento forçado. 6 meses depois, o cheiro que me acordava não era mais a maresia bolorenta do Leme, mas o ar seco e limpo de uma nova cidade no Texas. Eu estava de volta à América, não em Houston, mas em uma cidade universitária mais tranquila, onde a minha fluência em inglês era apenas um detalhe, não um segredo. Eu havia utilizado o meu capital, resultado da venda do apartamento no Leme, e dos meus fundos intactos, para iniciar uma nova e bizarra carreira, consultor de segurança patrimonial, focado em fraudes familiares. Eu me tornei o especialista em como a previsibilidade se torna a arma perfeita contra o proprietário. O meu primeiro artigo, publicado em um jornal de finanças online e assinado apenas como João S., tornou-se viral. Eu usava a minha experiência, o casamento de 34 anos e a trama de internação, como estudo de caso. Minha rotina agora era totalmente imprevisível. Eu acordava cedo, ia à academia, a lentidão do velho alheio havia desaparecido com o estresse, e passava as manhãs escrevendo, mergulhado em planilhas financeiras complexas que Fátima teria achado impossível que eu entendesse. Eu não assistia mais ao noticiário da hora do almoço. Eu fazia meu próprio noticiário. A vida legal no Brasil se resolveu com a frieza que eu esperava. Fátima pegou uma pena pesada por estelionato qualificado e falsidade ideológica, com a tentativa de sequestro sendo uma agravante moral que a destruiu publicamente. A cooperação de Rodrigo o livrou da prisão, mas a sua carreira como executivo estava em ruínas. A punição dele foi a exclusão do mundo que ele ambicionava. Eu nunca mais falei com nenhum dos dois. Eles eram fantasmas que eu havia exorcizado, mas que deixavam cicatrizes. A solitude era o preço. Eu tinha meu trabalho, meus livros e meu dinheiro seguro, mas ao sentar para jantar, a cadeira à minha frente estava vazia. A previsibilidade de um pão na chapa era trocada pela incerteza de um futuro sem amor, mas com dignidade. Em uma manhã ensolarada, 6 meses após o divórcio, sentei-me em um café ao ar livre. Eu usava óculos de leitura, mas não para disfarçar. Eu lia um exemplar do Financial Times, a capa cheia de gráficos e jargão econômico. Um garçom americano se aproximou para reabastecer meu café. "Sir, are you following the Asian markets?" Ele perguntou em inglês. "I am indeed." Respondi no meu inglês claro e sem esforço. "I'm particularly interested in the movement of capital in offshore shell companies." Ele assentiu, impressionado, e se afastou. Ninguém ali me achava inofensivo. Ninguém me achava alheio. Eu era apenas um homem lendo, e este era o meu luxo. Eu havia perdido minha família para a verdade, mas havia ganhado a mim mesmo. A dor da solidão era limpa e honesta. Era infinitamente preferível à prisão dourada da mentira. Eu fechei o jornal. O sol da América batia no meu rosto, e eu me permiti sorrir pela primeira vez, sem a máscara do velho simplório. Eu não tinha mais medo de ser visto, nem de ser entendido. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do João. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir, e que Deus abençoe seu caminho.